Tarde, boa noite a todos. Eu queria fazer para vocês uma análise, né, rápida dessa música, né, uma música inclusive muito interessante, que é do Johnny Cash, né? E vale a pena vocês também depois pesquisarem sobre quem é Johnny Cash, né? E do que ele fazia parte, né? Mas essa música que ele criou, né, chamada Man Come Around, né, quando o homem estiver por perto, ele faz uma alusão ao Cavaleiro Branco de Apocalipse no capítulo 6. Né? Ele mesmo, no começo da música, ele já começa falando. Se você for olhar a letra da música e vi uma das quatro bestas dizendo, né, venha e veja, e contemplei um cavalo branco. Vocês têm que entender que a arte, né, uma das maiores formas desse mundo mostrar para você a verdade é usando a arte, e isso inclui quadros, como era na antiguidade, né, quadros pintados, a música principalmente. Vocês sabem o poder que a música tem e como que os artistas, né, como Babilônia, essa Babilônia corrompeu almas humanas. Ela usa corpos de pessoas e a forma que aquela pessoa canta e se comporta, ela vai definir como será o comportamento das massas, que as massas a imitam, a seguem. Eles definem a moda, eles definem o comportamento, eles definem tudo para essa geração. E até aí perfeito. Só que essa música ele criou, né? Acho que foi na década de 90, se não me engano, 80 ou 90. Mas eu quero falar sobre a música em si e a letra dela. Que ele fala o seguinte, né? Ele começa dizendo que há um homem por aí anotando nomes, né? Eu não vou soltar a música aqui porque, claro, vai dar direitos autorais, né? É oficial dele. E ele fala, tem um homem aí que está anotando nomes. Preste atenção nessa letra, tá? Porque ele vai misturar o Cavaleiro Branco do capítulo 6 com alguns trechos ditos pelo Messias Yeshua, Jesus, e pelos apóstolos, e algumas coisas que estão em Apocalipse que fazem referência ao verdadeiro, mas usando o falso. E a forma como eles veem o juízo é muito diferente da que nós vemos. Tá bom? E ele fala o seguinte, né? Este homem está aí anotando nomes e ele decide quem liberar e quem acusar. Você lembre que desde a época quando o Senhor vai, né, assunto aos céus, Paulo e Pedro falam que o espírito do anticristo já opera no mundo, ele já está entre nós. Perfeito. Ele continua. Todos não serão tratados igualmente, de fato. As pessoas não serão tratadas de forma iguais. Continua. Haverá uma escada dourada descendo e ele segue. Quando o homem estiver por perto. Então, a letra da música ela é muito interessante. É a crença deles, né? Ele fazia parte de uma ordem que era braço de outra ordem, né, dos maçãs muito famosa, muito forte. E ele cria, né? Quando eles falam para todos aqui das mensagens, ele fala: olha, quem estiver sendo injusto, deixe ser injusto. Mas quem for correto, continue a ser correto. E ele fala que quando o homem estiver por perto, este homem de que ele fala é o líder que está vindo aí, né? Que ele já está anotando nomes, ele está coletando o nome das pessoas há muito tempo e ele vai decidir, né, quem que vai liberar e quem que ele vai acusar. Mas tem um trecho da música muito interessante, né, que é essa aqui, ó. E ele pergunta na música: você compartilhará daquele último copo oferecido, que é o cálice? Você vai compartilhar? Ou como continua? Né? Opa, deixa eu voltar aqui. Você compartilhará daquele copo oferecido ou
eu não consigo pegar a parte que ele responde a isso, né? Que ele fala assim no trecho da música, né? Ou você se perderá, ou você será, né, perdido no chão do ceramista. Por que ele está dizendo isso? Que este mundo que nós estamos vendo que está desabando, ele deixa bem claro, vai ser reconstruído. A Madonna canta isso no Eurovision, lá de 2018, quando ela teve no Eurovision de Israel, né? E aí ela fala, nem todos virão para o futuro. Nem todos vão vir para este novo mundo que eles estão construindo. Então ele fala, ou você vai compartilhar do cálice deste homem que está vindo aí, deste líder que está vindo aí, que ele já está preparando tudo, ou você vai ser esmagado, porque o ceramista ele vai reconstruir o mundo, ele porá a cerâmica, ele porá o chão do novo mundo, e essa cerâmica, óbvio, vai estar em cima do chão de baixo. Tudo que for destruído, tudo que for... Né, então, se você, ou você compartilha disso, da agenda, da fé, do comportamento deles, da marca deles, de tudo deles, ou você vai ser esmagado porque você não será aceito. É uma coisa muito, mas muito impressionante, e eu acho até impactante, né? Como que a gente não... O poder que a arte tem. E continua, né? E ele fala, multidões estão marchando para o grande tambor. Fato, não é? Que é a grande batalha. E ele, nesse trecho ele fala, olha só, as virgens estão todas arrumando seus pavios. Ele menciona, né, Mateus 25, que aqueles que estão se preparando, que têm óleo de reserva, né, ainda que durmam, quando o noivo vier, que no caso eles estão falando deste homem que vai vir, quando ele vier, então estarão prontos, entrarão para o novo mundo, né? As demais vai para outra listinha negra deles. Ele fala, é duro para ti recuar contra as picadas. Ele fala do aguilhão, né? Tem um texto de Oséias e do apóstolo Paulo, né? Falando, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, né? Então, agora é duro para você, não é? Por que ele está falando isso? Ele está fazendo menção nessa música ao texto de Mateus, de Lucas e esse de Oséias, porque quando as pessoas virem, quando o homem for assunto, quando este homem aparecer, quando todo o projeto tiver sido completo, você não vai ter como escapar, entendeu? Todos terão de fazer uma escolha e você não vai ter como ser neutro nessa situação. Ninguém vai ter como ser neutro. Ou você vai estar com eles, ou você vai ser inimigo deles. E os inimigos deles serão exterminados. Tá bom? Ele fala, né? Mostra essa cena e ele fala na música: até o Armagedon, nenhum shalom, nenhum shalom. Né? Não vai ter paz. Shalom, que é o árabe, né? Ele é salam, né? Que os árabes, como eles se cumprimentam, salamu alaikum, né? Então eles falam isso e ele fala, até lá não vai ter salam, não vai ter paz em árabe. E ele fala, também não haverá shalom, que é a paz judaica, bíblica, hebraica, né? Ele fala, não haverá até este último conflito, que é o último antes da vinda do Senhor, porque vai ser nessa batalha que Jesus se manifestará para salvar o seu povo, instituir o seu reino, e ele faz referência a isso, ele conecta isso, ele fala, até lá não haverá uma shalom, não haverá shalom, não vai ter paz até lá. Alguém que conhece as escrituras. Esses homens conhecem muito bem as escrituras e eles pertencem a ordens que definem o rumo do mundo, que definem como será o mundo. E você precisa entender. Deixa eu só desligar aqui o meu Bluetooth, porque está me atrapalhando o fone. Então tem esse detalhe, tá? E de fato, né, eu vou trazer alguns estudos de Apocalipse para vocês que eu tenho estudado com muito afinco. Eu tenho passado muito tempo, irmãos, estudando essas profecias e buscado entender alguns termos no hebraico e no grego, e vocês vão compreender como muita coisa é importante. Por isso que eu preciso que vocês vejam também. Eu sei que o vídeo sobre, né, a origem da família real e esse último que eu fiz
sobre o sangue real, né? Sobre Tiro, a herança de Tiro e Sidom, onde está, sobre o Império Britânico, o Império da Besta. É longo, mas é importante. Alguns vídeos são tão pesados que eu vou trazer para vocês, alguns ensinos serão tão pesados que eu pretendo levar para um outro canal que eu tenho, uma outra comunidade, tá? E aí eu vou pôr para vocês, e aí quem que tiver interesse em aprender, entre e nós vamos conversar lá sem censura e tudo vai estar pronto, preparado. Mas eu quero que nessa música vocês compreendam isso. Até o Armagedon, até a Batalha do Meguido, que é a última antes de Yeshua voltar, de Jesus voltar, ele fala, não vai ter shalom, não vai ter shalom, não vai ter paz. É. E ele menciona, né? Então o pai chamará suas galinhas para casa. No caso, é uma menção, e Yeshua fala isso, né? A tradução, né? Ele fala, olha, Jerusalém, Jerusalém, como eu queria vos ajuntar, né? Com uma galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas e a protege, né? Eu queria fazer isso com vocês também, mas vocês me rejeitaram, né? Jesus, ele olha muito triste para Jerusalém um dia e fala isso. E ele fala que vai chegar o dia em que o Pai, aqui no caso ele está falando referência a Deus, vai chamar os seus pintinhos, as suas galinhas que estão espalhadas entre as nações, e isso é uma clara referência à nação de Israel, e ele vai trazer tudo de volta, ele vai chamar. E de fato, só quem vai reunir as 12 tribos de Israel novamente, como era, só Jesus fará isso. Nenhum outro conseguirá fazer isso, tá? Até porque é claro que esses homens têm a verdade escondida, eles têm tudo guardado lá entre eles. Mas eu não conheço, pelo menos cientificamente, nos estudos que a gente faz na internet, tudo que a gente tem, a gente não sabe definir qual é a genética que define que você é da tribo de Dan, Naphtali, Zebulon, etc. Você só conhece mesmo a de Levi, e parece que eles também conhecem a de Judá, né, que é a tribo real de Judá e a de Levi. Mas as outras você não conhece, é como se estivesse perdidas, mas está por aí, né? Alguns povos guardaram tradições, como a liderança talibã no Afeganistão, né, eles são descendentes de Shaul, né, do rei Saul, da sua casa. Então eles são da tribo de Benjamim, né? Você tem eles ali na Índia, existe um grupo de judeus que eles se declaram, né, eles são descendentes da tribo de Manassés. No Brasil, né, eles falam que a linhagem de Efraim, tanto a linhagem de Efraim e Manassés, que é de José, que são as duas tribos também, eles estão muitos, né, no Brasil, e grande parte deles também está nos Estados Unidos e no Reino Unido, né? Porque cumpre-se a profecia de que eles iriam tomar as nações, seriam testes das nações. Você vê, por exemplo, o presidente da Polônia, o presidente da República Tcheca, o presidente da Ucrânia, etc, etc. Tem muitos líderes aí vindo dessas linhagens. E ele menciona isso, que nesse tempo o Pai vai chamar eles. Como que será, né? Por meio da paz. E ele fala que todos irão se curvar, né? É muito interessante isso, porque vocês vão ver o que ele fala aqui. Isso. O homem sábio irá se curvar perante a coroa. Ele está na música, né, já treinando essa geração de agora para isso. Que o homem que for sábio, quando ele ver tudo isso, ele vai se curvar para a coroa. Ele vai se curvar para esse homem que vai aparecer. E aí ele segue. E aos seus pés jogarão suas coroas douradas. Ele está falando, essa mensagem não é só para mim e para você, é para os reis da terra, é uma música para os líderes mundiais. Olha, até os reis, quando este homem chegar, eles vão ter que tirar suas coroas da cabeça e se curvar perante ele. Vão ter que entregar o seu domínio, o seu controle, o seu reinado, o seu povo na mão dele. Ninguém poderá resistir, ninguém vai poder lidar com esse homem. Bom, então note tudo isso, hein? Que ele continua com a mensagem: quem for injusto, continue a ser injusto, e etc e tal. E ele fala, né? Escute as palavras escritas há muito tempo, né? Nós falamos aqui para vocês todos os dias nos vídeos, né?
Escutem a palavra, estudem a Bíblia. Não só ouçam o que é dito, estudem a palavra para que vocês tenham revelação, para que orem para que vocês recebam revelação, porque Deus, a vontade de Deus é que ele se revele para todo mundo. Ele quer revelar e falar com todos, ele não fala só com um. Ele quer falar com todos os seus servos, todos os seus filhos. Essa é a verdadeira vontade de Deus. E esse homem nessa música ele fala isso, escute as palavras escritas há muito tempo. E é interessante, por quê? Porque hoje, na nossa geração, nós estamos vendo que as pessoas não querem mais Bíblia. Nem o povo que está dentro da igreja mais quer estudar, não tem mais interesse. O mundo está sufocando a mensagem. Quando acontecer, ele já faz uma outra referência que nós achamos em Lucas 21, 34 e 35, que está escrito: cuide para que aquele dia não vos pegue de surpresa. Cuide para que o seu coração não se encha, né, de glutonarias, de avareza, das bebidas, da imoralidade, dos afazeres deste mundo, e aquele dia vos pegue de surpresa, porque aquele dia virá sobre todos os moradores da terra, onde quer que estejam, virá sobre todo o mundo. Então estejam firmes, ele fala de pé, orando e vigiando, para que vocês possam escapar daquele dia e estar de pé na presença do Filho do Homem. Que o Senhor, em nome de Yeshua, de Jesus, faça eu e você estarmos de pé na presença do Filho do Homem naquele dia. Que você esteja cheio de óleo, tá? Porque essa música aqui, olha só o que esse artista tá cantando. Ele está cantando associando ao rei deles, a quem eles esperam. Por que que ele canta? Então por que ele faz referência ao outro se ele usa palavras do outro? Porque para eles acham que eles vão vencer. Eles esperam que eles vão vencer, tá? Que o líder que eles vão nomear vai vencer. Fora que algumas pessoas que pertencem a ordens secretas, dependendo do grau que ela estiver, ela não sabe a quem ela está servindo. Ela acha que está servindo ao lado correto. E aí continua, né? Escute as palavras há muito tempo. E ele segue. Quando o homem estiver por perto, que é o nome da música, The Man Comes Around. Quando o homem estiver por perto. Quando ele chegar, aí é a hora definidora, né? 100 milhões de anjos cantando, multidões estão marchando para o grande tambor. Segue. Alguns nascem e alguns estão perdendo suas vidas. E ele fala, é o reino do Alfa e do Ômega que está vindo. Você entende? Agora, uma outra perspectiva para você. Tem alguns estudiosos cristãos, tá, que acreditam que o Cavaleiro Branco de Apocalipse, o capítulo 6, aquele 1 que tem o arco e a flecha, faz referência à primeira vinda de Yeshua, a primeira vinda de Jesus. Que o arco e a flecha seria a pregação do evangelho que seria lançada em todo o mundo. Tá? E que durante o período do Apocalipse, então este iria trabalhar ferozmente com todo o afinco, usando o seu povo, e ele próprio iria anunciar a mensagem. Em meio a tanto caos e destruição, a mensagem do reino vai se espalhar por todos os cantos, né? Isso é uma vertente que pensa assim, né? Não é a que eu acredito. Eu creio que ali faz referência, por causa do arco e da flecha, à linhagem do anti-Messias, do anticristo, tá bom? Mas então todos eles têm essa visão. E ele fala, isso é o reino do Alfa e do Ômega. E a ventania está na árvore de espinheiros, né? Interessante, os ventos estão soprando, hein? Ele está falando, o vento está soprando. E ele continua, acaba a música, e ele menciona o cavaleiro preto. Na medida de 100 libras de peso e moeda de 1 centavo, quando o homem estiver por perto. Vamos seguir. E ele continua, ele termina a música. E ouviu uma voz no meio das 4 bestas. E ela disse, né?
E olhei e contemplei um cavalo pálido, e seu nome, que estava sentado nele, era Morte. Né? Então eles começam com o cavaleiro branco e termina com o cavaleiro pálido. Que vocês entendam, né, tudo que está por acontecer. Como diz a música, como será isso? Ele tem uma parte que ele fala isso aqui, ó. Antes, depois, né, quando ele fala quando o homem estiver por perto, quando o homem tiver chegado. Ele diz: os pelos de seus braços vão se arrepiar. De fato, será um tempo em que as pessoas vão sucumbir, né? Por quê? E ele fala com terror em cada gole e cada mordida. Porque é o que vai ser oferecido para as nações, o cálice da ira e o pão da tormenta para todas as nações. E ele fala, quando o homem estiver por perto, os pelos de seus braços vão se arrepiar com terror em cada gole e cada mordida. Então, entendam que isso já é anunciado, que eles que estão ali no topo, que dão essas músicas para ser cantada, já preparou essa geração para o que está por vir. E muitos dormem, mas que nós não sejamos dos que dormem. Fala, você compartilhará daquele último copo oferecido? Isso é interessantíssimo. E ele fala, ou desaparecerá na terra do ceramista. Então, capte essa mensagem. Eu vou deixar essa análise aqui para vocês, tá bom? Porque eles estão preparados, eles estão conduzindo o mundo para esse momento. E eles acreditam que o líder deles vai vir, vai vencer. E é o seguinte, nem todos entrarão para esse novo reino. E espero que eu e você consigamos passar por esse tempo, sejamos vitoriosos, nós e os nossos filhos, a próxima geração. E nós não vamos mesmo entrar para este mundo deles, porque o nosso reino não é deste mundo. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.